Fala consciência, tudo bem com você? Eu me chamo Alexandre Pereira e hoje terá um relato de mais uma experiência de encontro com o ser mais evoluído que renasce aqui na vida humana, que nós chamamos de Serenão. Mas antes desse relato, eu já peço que você curta o vídeo, se inscreva no canal se te interessam temas como experiência de quase morte, expansão da consciência e temas transcendentes. Se você nunca ouviu falar de Serenão, eu peço que você veja o vídeo introdutório que eu fiz com mais de 40 minutos explicando esses seres super evoluídos, os mais evoluídos que renascem aqui na vida humana. Então o vídeo vai ficar tanto no card quanto na descrição para que você tenha uma panorâmica desse assunto. Mas mesmo que você não veja essa introdução, você vai poder entender o que se passa aqui. Então, são experiências fora do corpo, onde as pessoas encontram esses seres super evoluídos. Já tem um vídeo aqui no canal, onde o professor Valdo encontra um serenão, ou melhor dizendo, uma serenona, uma aparência feminina que ela se veste de monja. Então, se você quiser, também veja aqui no canal, para você entender como é o nível que esses serenões têm. E o relato que eu vou ler hoje foi escrito pelo projetor e empresário americano Robert Monroe. Alguns chamam de Monroe, mas eu conheço como Monroe. E ele foi um exímio projetor que saiu com muita lucidez ao longo da vida. Muito do trabalho dele ainda continua ativo até hoje lá nos Estados Unidos. E eu vou ler um trecho de um dos seus livros, onde Robert Monroe encontra um ser que está entre os mais evoluídos do planeta. Esse trecho foi extraído do livro A Última Jornada, da página 59 até 63. Então, vamos lá. Robert Monroe estava fora do corpo, conversando com seu amparador, com seu guia, com seu mentor, o ser de luz, tal, o nome que você quiser dar, quando expressa o desejo de conhecer o ser humano mais evoluído da Terra. E aí esse amparador diz para ele: existe uma coisa em sua mente, um desejo secreto que procura expressar. Sim, há uma pessoa que eu gostaria de visitar. Você me entende. E o amparador coloca: o ser humano mais experiente e desenvolvido do planeta Terra, vivendo em seu mesmo referencial de tempo. Exato. Seria mesmo possível? Sim, mas o resultado pode não ser o esperado. Mesmo assim, gostaria de tentar. Eu o levarei, disse o amparador. Não sei por quanto tempo segui a espiral luminosa pela escuridão afora. De repente, estava num quarto quase sem mobília, apenas algumas cadeiras e uma mesa. Duas janelas grandes permitiam a entrada dos raios do sol. Do lado de fora, um horto de árvores altas. Poderia ser em qualquer parte da terra. Num dos cantos do quarto, uma pessoa de sexo indefinido se encontrava diante de uma escrivaninha. A pele muito lisa, o cabelo castanho claro, caindo abaixo das orelhas. Podia ter entre 30 e 50 anos. As roupas eram simples, apenas uma camisa branca e uma bermuda escura. Foi a radiação, porém, que me deixou estupefato. Radiação quer dizer a capacidade, o potencial energético desse serenão. Era como estar sob o sol radiante da primavera e envolto por todas as emoções humanas que já existiram. Uma sensação quase esmagadora e ao mesmo tempo familiar. Uma radiação perfeitamente balanceada. Por um momento masculina, no instante seguinte, feminina. Um verdadeiro ele-ela, ela-ele. A radiação cessou. A pessoa a quem denominei ele-ela olhou para mim. Tinha olhos profundos, isentos de expressão. Possuía um controle perfeito, embora eu não compreendesse a razão de tanto retraimento. Os lábios não se moviam, mas eu escutava. Já esperava por isso.
e notei uma risadinha gostosa de satisfação. Então essa consciência não falava pela boca, ela se expressava simplesmente de modo mental. Eu vou ler então o diálogo que teve entre eles. Ele e ela nunca me chamaram assim antes, falou o Serenão. Não quis faltar com respeito, não sabia como chamá-lo. O nome não importa, serve como qualquer outro. Você realmente acredita que eu possa lhe ser útil? Sempre desejei que sim. De que modo? Respondendo a algumas perguntas. Que benefício poderia obter das minhas respostas? Eu não sei. Você insiste que os outros obtenham suas próprias respostas. Por que com você deveria ser diferente? Olha a colocação que ele fez. E o Monroe coloca a seguinte observação. Foi como um soco direto no queixo. Senti como se meu blefe tivesse sido descoberto. Então veja, alguém que diz que para os outros que tenha suas próprias respostas, chegue às suas próprias conclusões. E o Serenão já dá uma enquadrada dessa, né? Vou repetir, ele disse, você insiste em que os outros obtenham suas próprias respostas. Por que você deveria ser diferente? Então, sensação de que foi pego no blefe. E ele diz, realmente, na verdade meu interesse está em você e não nas suas respostas. Sou apenas uma unidade em suas estatísticas, 1 em 1 milhão. Seu amigo fez um bom trabalho conseguindo me localizar, ou seja, o amparador do Monroe fez um bom trabalho localizando ele. Você parece ocidental. Na Terra, ninguém acredita que você existe, mas... Já nos encontramos antes, só uma vez, não foi? Olha o que o Monroe falou, ninguém acredita em você na Terra. Só que nisso ele sentiu que eles já se conheciam, que eles já tinham se esbarrado em algum momento da vida dele. Está vendo? Já responde às suas próprias perguntas. Então a partir de agora o que acontece? O Serenão começa a jogar informações no campo energético dele e o Monroe começa meio que a entender, interpretar as energias e chegar às próprias respostas. Ele consegue entender várias coisas mesmo sem que ele falasse. Então a partir de agora, várias coisas que o Robert Monroe vai falar são coisas que ele vai descobrindo porque o Serenão permite que aquela informação chegue até ele. Então olha só uma descoberta que ele faz. Sua vida transcorre num único corpo físico. Não tem reencarnado como todos os humanos. Mas, como sei dessas coisas? Você está lendo a minha mente. Só uma parte dela. E mesmo assim, com sua permissão. Uma vida ininterrupta de 1800 anos. Como pode permanecer assim, jovem? Vocês entenderam o que está acontecendo aqui? Então o Serenão permite que ele leia a mente dele, permite que as informações cheguem até ele. E o Monroe consegue detectar então que esse Serenão ele está no mesmo corpo físico há 1800 anos, sem morrer. Quando eu li isso pela primeira vez, para mim foi um choque. Eu falei, não é possível. Como no vídeo que eu comentei da experiência da monja, que os serenões eles derrogam as leis humanas, derrogam até as leis da física, isso talvez seja a maior derrogação das leis da biologia. Se ele domina totalmente o corpo dele, domina totalmente as suas energias, será que de fato um serenão consegue viver num corpo humano o tempo que ele quiser? Mas mais de 1000 anos, quer dizer, 1800 anos sem morrer? Existem relatos, por exemplo, onde o serenão derroga uma lei biológica de ter uma cicatrização imediata. Então ele pode cicatrizar instantaneamente machucados não apenas nele, mas nos outros. Mas você ter um corpo humano por tanto tempo, quer dizer, tem que ter um domínio de fato, total e absoluto da energia, das moléculas, das células, de tudo. Agora, nunca se sabe até que ponto o serenão estava meio que jogando isso com ele, ou de fato é uma informação extraordinária, fora de todo o contexto possível. Então, será possível que um ser humano com total habilidade das suas energias pode viver tanto tempo assim?
Essa é uma ótima interrogação e um dos pontos que a gente não sabe muito bem como é que funciona nos serenões. Então ele perguntou aqui, como é que ele pode se manter tão jovem com essa idade? E olha a resposta que ele dá. Estou sempre mudando de profissão. Isso mantém qualquer pessoa jovem. Gostou da resposta? Então você vê que o serenão está meio que jogando com essa coisa de, você gosta da resposta, as minhas respostas te satisfazem, como é que não é. Então, você gostou da resposta? Ele fala, ótima, é um prazer encontrá-lo assim. Qual é o seu trabalho no momento? Você pode me chamar de organizador ou facilitador, como achar melhor. Por isso até que eu cito que é o serenão organizador, em função do que ele falou, é meramente um apelido. Com sua capacidade, imagino que viva muito ocupado. Eu me mantenho ocupado. Aí acontece de novo. O quê? Sim, estou lendo sua mente. Dirige uma ambulância. Trabalha à noite como barman. É psiquiatra e vai iniciar um curso de história na universidade. E tem mais ainda. Então veja só, ele dirige uma ambulância, trabalha à noite como barman. A gente sabe muito bem que bebida alcoólica, tudo faz mal. Agora, para trabalhar como barman é com certeza um processo que a gente chama de infiltração. Ele está ali como um infiltrado. Ele finge só que está fazendo bebida ali, quando na verdade ele está auxiliando, encaminhando e às vezes ajudando as pessoas que estão ali bebendo, que estão super mal, com certeza. Então, esse trabalho é mais uma infiltração. É psiquiatra, quer dizer, vai iniciar um curso de história na faculdade, quer dizer. Então, e ele ainda comenta no final, e tem mais ainda, Aí o serenão organizador comenta, eu gosto de gente. Espere, agora eu lembro bem de você, em Harris Hill, voando num planador. Sim, foi lá. Só estava me divertindo um pouco. Então ele falou, o Robert Monroe viu que eles já tinham se conhecido, já tinham se cruzado em algum momento da vida. E é nesse momento que ele mostrou que eles estavam voando num planador. Mas e aí, voar num planador tem risco? Será que se cair ele pode morrer? Ou o corpo dele é totalmente inviolável a qualquer tipo de acidente? Será que queda não mata? Como é que é esse controle total que os serenões têm? Aí ele fez uma pergunta muito pertinente. Onde você come e dorme? Olha a resposta. Há muitos anos abandonei tais hábitos. Suas conferências sobre história devem ser fascinantes. Procuro sempre divertir e confundir meus ouvintes com contradições. E seu próximo trabalho? O que pretende fazer? Continuar organizando, é claro. Aplicando uma variável, da mesma forma como você faz. Assim como este livro, ou os cursos através dos quais você divulga a percepção extrasensorial. Tudo acrescenta uma variável na vida das pessoas. Mas por que não deixa essas perguntas de lado e lê o que precisa ser organizado e define os objetivos a serem atingidos? Posso lhe oferecer o que você chama de EMOR. EMOR, segundo Monroe, é um termo para energia mental organizada e relacionada, ou seja, é uma carga transmitida de uma mente para outra, uma onda enorme de energia, uma vibração imensamente poderosa de frequência muito alta, um livro mental ou gravação completa com níveis mentais e sensoriais, uma espécie de enorme carga de ideias e pensamentos condensados. Então o que é isso? O serenão organizador disse para ele, olha, eu posso te oferecer o que se chama de EMOR. Na conscienciologia, ou no estudo da consciência, nós chamamos isso de conscienciês. Então, traduzindo. Então, o que é essa carga enorme de informação? Então, você passa todo um conhecimento, como se fosse um livro extrafísico, um livro energético, que tem um conteúdo enorme. Lembra do filme Matrix? Então, a pessoa diz assim, olha, eu quero aprender a pilotar helicóptero. Vem aquela carga de informação e em segundos a pessoa sabe pilotar como um grande profissional helicóptero. Então essa carga instantânea que vem muita informação associada, que o Monroe chama de EMOR,
ou que na conscienciologia chamamos de consciências. De qualquer forma é isso. Então, por exemplo, tudo que eu entendo sobre experiência de quase morte, eu poderia jogar uma carga de energia onde tudo que eu sei sobre esse assunto você em segundos já saberia também. Entende? Então é uma troca de imensa carga, de profunda carga de conhecimento de um para o outro. Então é isso que o Serenão falou para ele. Posso lhe oferecer o que você chama de EMOR a respeito de um plano que não envolva comunismo, socialismo, capitalismo ou ditadura. Olha só, a carga de informação a respeito de um novo plano que não tem nada disso. Não tem comunismo, não tem socialismo, não tem capitalismo, ditadura, não tem nada disso. Aí a resposta do Monroe. Dizem que é impossível. Então veja, poxa, realmente eu queria ter essa carga, queria entender como é que esse outro plano, como é que essa outra ideologia que não envolva nada disso. Porque convenhamos, o capitalismo é o sistema menos pior que a gente vive. Bem como a democracia. Não é o ideal. É o sistema menos pior que a gente tem. Mas ter um plano, ter uma alternativa que seja melhor do que tudo isso, seria o máximo. É uma pena que o Monroe não pegou esse EMOR, essa carga de informação, e não poderia ter pego isso e escrito um livro, ter escrito, passado essa informação para todo mundo. É uma pena que isso não aconteceu. Então ele até falou assim, dizem que é impossível. Aí olha só o que o Serenão coloca. É precisa uma força conjunta de toda a humanidade e isso só acontecerá a partir do reconhecimento generalizado dessa necessidade e não através de religiões, competição, crenças políticas ou uso de armas. Então no vídeo lá introdutório que eu expliquei sobre serenões, eu disse muito bem sobre isso. Serenões não têm religiões. Não tem religião. Eles não aprovam e não são de nenhuma religião. Eles são todos contra armas, contra qualquer processo bélico. Então olha só que, eu vou repetir o que ele falou. A gente precisa reconhecer que não é através das religiões, da competição, da crença política ou do uso de armas. Nada disso é o ideal. Aí o Monroe coloca, isso é grave. O mundo teria de estar passando por uma péssima situação. E ele responde, esta é a razão da espera. A hora há de chegar. Jamais houve entendimento entre os homens em todo o mundo. Nisso ele percebe uma outra onda de energia chegando do serenão organizador para ele. Quando tiver um tempo, que tal organizarmos e trabalharmos essa energia em meu escritório? Precisamos muito disso. Na verdade, você não precisa de ajuda, mas farei o melhor que puder. Estará em seu corpo físico? O Robert perguntou. Certamente, mas você não me reconhecerá. Sabe que tentarei. Ó, o Robert desafiando ele. Então ele disse assim, a gente vai se encontrar ainda, mas vai ser em corpo físico e você não vai me reconhecer. E ele ainda falou, ó o desafio, você sabe que eu vou tentar, né? E olha só que curiosa resposta do serenão organizador. Claro, Ashanin, estarei pronto para você. Não poderá me encontrar a menos que eu concorde. Agora, me desculpe, mas tenho um compromisso na universidade. Muito obrigado mesmo. Nós nos veremos logo? Por enquanto não. Ele e ela, o organizador, deu as costas e retirou-se sem um olhar sequer. Relutante, procurei por meu amigo amparador, sem captar nenhuma radiação. Sabia que chegara a hora de retornar ao corpo físico, o que transcorreu sem nenhum problema. Assim que voltei, estiquei os braços e concluí que me fora dada uma pista. Ele e ela chamara-me pelo nome Ashanin. Ou teria sido apenas uma brincadeira esperta para me desorientar? Hoje em dia, observo cuidadosamente qualquer desconhecido que venha nos visitar. Deveria ter feito uma aposta. Então veja, por isso que a gente fala que o serenão ele não é identificado a não ser que ele queira. Depois disso aqui você viu, ele falou que todo mundo que chegava desconhecido ele ficava ali cuidando, sondando para ver se não era esse serenão. Ou seja, qual a aparência física dele?
Será que inclusive ele poderia mudar o rosto, a face, de acordo com a profissão que ele tem? Tudo são hipóteses, tudo são suposições. Então esse mundo dos serenões a gente conhece um pouco, a gente tem uma vaga ideia de como é que as coisas são, mas pelas perguntas aqui são muito, muito sérias, né? Quer dizer, ele não come nem dorme já há muito tempo, provavelmente há milênios. O que eu falei também na introdução dos serenões, que eles não perdem lucidez em momento algum, é 24 horas lúcido, inclusive fora do corpo. O nível de troca de informações de alto nível, quer dizer, o fato dele estar vivendo supostamente o mesmo corpo humano por mais de 1800 anos de idade. Então, até que ponto ele não está jogando também essas informações como contradição, até que ponto é real. Mas o Monroe leu nas energias dele, ele não parecia ser mentira. Então, por isso a gente fala que os serenões é um tema fascinante, mas ao mesmo tempo ainda obscuro. Mas e você, se encontrar um serenão, o que você perguntaria? O que você falaria? Quais objeções, como é que você se portaria para uma consciência desse nível evolutivo? E fica atento que um dos próximos vídeos aqui vai ser para falar dos serenões já identificados até o presente momento. Coloque nos comentários o que você acha sobre esse assunto, se é plausível, se não é. Será que você já encontrou fisicamente ou mesmo fora do corpo algum serenão no decorrer da sua vida? Bem, então eu fico por aqui, esse foi o relato de hoje. Eu desejo a você um forte abraço, as melhores energias, as energias mais serenas e organizadas para todos, e é isso. Até a próxima.